Você já percebeu que algumas pessoas só estavam ao seu lado enquanto precisavam de algo? E quando não servia mais aos planos delas, veio o silêncio, o desprezo, o afastamento. Essa dor é real e não tem como fingir que não machuca. Mas existe um caminho: transformar essa ferida em força. Hoje vou te mostrar 15 reflexões estoicas que vão mudar a forma como você enxerga essas situações e, principalmente, como você reage a elas. Então, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e assim que o vídeo terminar, confere o comentário fixado, onde deixei um material exclusivo que vai aprofundar ainda mais o que vamos conversar aqui. Muitas vezes somos tentados a medir nosso valor pela utilidade que temos para os outros. Quando alguém nos procura, elogia ou reconhece, sentimos que valemos mais. Quando nos ignoram ou descartam, a sensação de vazio aparece. Mas o estoicismo nos lembra de algo essencial. A dignidade de uma pessoa não pode ser reduzida a uma moeda de troca. O que você é, em essência, não se altera pelo olhar de quem só enxerga vantagens. O perigo de confundir valor com utilidade é que você se torna refém do interesse alheio. Hoje você serve, amanhã é esquecido. E se o coração estiver preso a esse ciclo, viverá uma montanha-russa emocional. Marco Aurélio advertia: o valor de um homem é tanto quanto os objetos com que se ocupa. Se você se ocupa apenas em ser útil para ser aceito, estará entregando seu centro a mãos inconstantes. Quando alguém te usa como ferramenta, na verdade, não está enxergando você, apenas aquilo que pode extrair de você. Esse é o ponto. Você nunca foi visto de verdade, e perceber isso já é um passo de liberdade, porque mostra que não foi você que perdeu valor, foi o outro que se revelou incapaz de enxergar além da utilidade. Assim como não desvalorizamos o sol quando uma pessoa decide fechar a janela, seu brilho não depende da escolha alheia. Valor é algo interno, enraizado no caráter. Ninguém pode acrescentar ou retirar sua dignidade essencial. Um favor, um serviço, uma ajuda podem ser reconhecidos ou não, mas a virtude que habita em você não é negociável. O estoico aprende a repousar nesse chão firme, porque sabe que enquanto a utilidade é passageira, o caráter é permanente. Isso não significa fechar-se ou endurecer contra o mundo. Significa, sim, lembrar-se de que a generosidade deve nascer da virtude, não da necessidade de aprovação. Quando você ajuda sem esperar retorno, seu valor não está em jogo, está em ação. E se o outro virar as costas depois, nada foi perdido. Você já praticou o bem e fortaleceu a si mesmo. Compreender que valor não é moeda traz uma liberdade silenciosa. Você passa a viver menos dependente da validação externa e mais conectado à sua própria integridade. A dor de ser usado ainda pode aparecer, mas ela já não arranca sua raiz. É como o vento que dobra a árvore, incomoda, mas não arranca o tronco. E daqui nasce a transição natural. Se o valor não é moeda, então precisamos aprender a perceber cedo quando alguém só nos enxerga como recurso. Porque entender o próprio valor é o primeiro passo. O segundo é proteger esse valor das relações que tentam reduzi-lo a interesse. É assim que seguimos para a próxima reflexão: detectar o padrão cedo. Muitas pessoas se iludem porque querem acreditar na boa intenção de quem se aproxima. É natural. O coração humano deseja conexões genuínas, amizades verdadeiras, laços que resistam ao tempo, mas nem todos vêm com esse propósito. Alguns aparecem apenas quando precisam de algo e desaparecem assim que conseguem. Detectar esse padrão cedo é mais do que uma defesa, é um ato de preservação emocional. O estoico não cultiva paranoia, mas lucidez. Ele sabe que os sinais de uma relação interesseira sempre aparecem. Mensagens que só chegam em momentos de necessidade.
ausência total quando você precisa, presença constante apenas quando há algo a ser ganho. Ao perceber esses sinais, você não precisa explodir em raiva ou cortar de forma brusca. Apenas registra: aqui há um padrão. E esse registro muda tudo, porque quando você reconhece o padrão, já não cai nas mesmas armadilhas emocionais. A mágoa deixa de ser surpresa e passa a ser confirmação. É como alguém que aprende a ler o céu. Não se assusta com a tempestade que chega, porque já viu as nuvens se formando. O reconhecimento precoce não evita a chuva, mas permite abrir o guarda-chuva a tempo. Há quem diga: mas se eu ficar atento a esses sinais, não estarei endurecendo demais? A resposta estoica é: não se trata de fechar o coração, mas de abrir os olhos. Um coração aberto precisa de olhos despertos, senão vira presa fácil. E ao enxergar o padrão cedo, você protege justamente o espaço necessário para cultivar laços verdadeiros. A prática é simples, embora desafiadora. Observe os movimentos das pessoas ao seu redor, não apenas suas palavras. Pergunte-se: esta pessoa aparece também quando não há nada para pedir? Ela celebra comigo sem ter algo a ganhar? Está presente quando eu preciso ou só quando sou útil? Essas perguntas são faróis que iluminam o comportamento real por trás das aparências. E se a resposta for dolorosa, lembre-se, não é você que perde valor, é apenas a máscara do outro que caiu. O padrão cedo detectado é uma forma de economia emocional. Quanto mais cedo você vê, menos energia gasta com ilusões. É como um general que percebe o cerco antes que a batalha comece. Ele pode se preparar, reposicionar forças e evitar perdas desnecessárias. E daqui nasce a transição natural. Se conseguimos detectar os padrões cedo, já damos um passo além na jornada estoica. Mas surge a pergunta: e o que fazer quando o padrão já machuca? Quando o uso já aconteceu e a ferida já foi aberta? É aí que entra a próxima reflexão. Não personalize a manipulação. Quando alguém te usa, a primeira reação quase sempre é perguntar: o que há de errado comigo? Por que me trataram assim? Essa pergunta é natural, mas também é uma armadilha, porque ao personalizar a manipulação, você coloca a culpa em si mesmo por algo que, na verdade, revela a fraqueza do outro. O estoico aprende a separar. O que é meu não pode ser manchado pela intenção alheia. Epicteto lembrava: as coisas em si não nos ferem, mas o julgamento que fazemos delas. O mesmo vale para a manipulação. O ato de ser usado é doloroso, mas a dor se multiplica quando transformamos o episódio em uma acusação contra nós mesmos, como se a falta de caráter do outro fosse um reflexo de falta de valor em nós. Essa é a mentira que precisamos desmontar. A manipulação nasce da necessidade do outro, da sua carência, da sua incapacidade de agir com transparência. Alguém que usa revela que não confia no próprio poder de pedir com clareza ou de construir vínculos verdadeiros. É covardia disfarçada de esperteza. Ao entender isso, você se liberta da ideia de que foi descartado por ser insuficiente. Não, você apenas foi alvo da cegueira moral do outro. Mas atenção, não personalizar não é o mesmo que justificar. Não é fechar os olhos para o mal, mas sim não permitir que ele grude em você. O manipulador fez sua escolha, mas essa escolha é dele. Não precisa se tornar parte da sua identidade. Não é você quem deve carregar essa sombra. É como a poeira levantada por alguém que corre. Ela só te cobre se você decidir permanecer parado. Praticar essa separação exige disciplina. Toda vez que sentir o peso do abandono ou da exploração, repita para si: isso mostra quem ele é, não quem eu sou. Essa simples frase atua como um escudo mental. Ao repeti-la, você devolve o peso para o lugar de onde ele veio. A fraqueza alheia não é arrogância, é higiene emocional.
Essa higiene abre espaço para algo maior, recuperar a clareza. Porque quando você deixa de personalizar a manipulação, ganha energia para agir de forma serena e firme. Em vez de gastar horas remoendo perguntas sem resposta, pode direcionar sua força para construir relações saudáveis. Você deixa de ser reativo e passa a ser seletivo. E é justamente aí que surge a ponte para o próximo passo. Se o valor não é moeda e se os padrões já foram detectados sem personalizar a dor, então a questão seguinte é: como recuperar o controle sobre o que entregamos? E isso nos leva ao próximo tópico: controle o que entrega. Uma das maiores fontes de sofrimento humano é acreditar que tudo está sob nosso domínio. Queremos controlar as pessoas, as reações, as intenções, as consequências. Mas Epicteto já alertava. Há um limite claro. Existe o que depende de nós e o que não depende. A manipulação dos outros, a ingratidão, o desaparecimento. Nada disso está sob o nosso poder. Mas existe algo que está, o que entregamos. Muitos se perdem porque distribuem energia sem filtro, dizem sim para evitar conflito, oferecem tempo quando estão esgotados, cedem recursos mesmo quando o coração grita não, e no final sentem-se usados, porque de fato abriram mão daquilo que deveriam proteger. O controle do que se entrega é, portanto, uma forma de autodefesa e também de autoconhecimento. O estoico aprende a perguntar antes de agir. Depende de mim? Se depende, então cabe decidir com consciência. Se não depende, não faz sentido sofrer por isso. Essa pergunta é simples, mas poderosa. Corta ilusões, remove pesos, devolve a cada um a responsabilidade que lhe pertence. Quando você aplica essa lente, percebe que muita da sua dor vinha de tentar controlar o que jamais foi seu. Controlar o que entrega não significa endurecer e fechar o coração, mas aprender a dar de forma livre, não compulsória. Quando você oferece ajuda porque escolheu e não porque foi coagido emocionalmente, a sensação é completamente diferente. A mesma ação pode ser feita com liberdade ou com escravidão interior. O gesto externo parece igual, mas dentro de você a diferença é abissal. É aqui que entra a coragem do não. Dizer não não é rejeitar a pessoa, mas proteger aquilo que é essencial em você. É recusar-se a ser consumido por demandas infinitas. Cada vez que você diz um sim forçado, rouba de si mesmo algo precioso. Cada vez que diz um não consciente, afirma sua dignidade. É nesse equilíbrio que nasce o verdadeiro controle. A prática diária é clara. Antes de oferecer algo, pergunte-se se está agindo por escolha ou por medo. Se a resposta for medo, aprenda a recuar. Não precisa justificar demais, nem entrar em longas explicações. Um simples "não posso" já é suficiente. Quem realmente se importa com você respeitará esse limite. Quem só te via como recurso se afastará. E isso é libertador. E assim, ao aprender a controlar o que entrega, você não só protege sua energia, mas também começa a ver com clareza quem realmente está ao seu lado. Porque aqueles que ficam, mesmo sem receber nada imediato, são os que realmente importam. E aqui nasce a transição natural. Se aprendemos a controlar o que entregamos, também precisamos aprender a escutar o que os outros entregam de volta. E às vezes, o silêncio é a resposta mais clara. Isso nos leva ao próximo tema. O silêncio também fala. Há momentos em que as palavras faltam, mas a ausência delas diz mais do que qualquer discurso. O silêncio, quando repetido em momentos de necessidade, não é neutro, é um posicionamento. Muitos sofrem porque insistem em interpretar esse vazio como um enigma insolúvel, tentando encontrar desculpas para a ausência do outro. Mas o estoico aprende. O silêncio é, por si só, uma resposta clara.
Quantas vezes você já enviou uma mensagem sincera e recebeu apenas indiferença? Quantas vezes buscou apoio, mas encontrou paredes? Essa ausência pode ser dolorosa, mas também é reveladora. Ela mostra o lugar que você ocupa na prioridade do outro. E por mais duro que seja aceitar, há sabedoria em não lutar contra a verdade. O silêncio prolongado é muitas vezes a forma mais honesta de revelar desinteresse. Marco Aurélio dizia: se alguém não valoriza a virtude, não espere que valorize você. O mesmo vale para a atenção. Quem não tem disposição de estar presente, não terá disposição de cuidar. E você não precisa implorar por presença, porque a presença verdadeira é espontânea, não negociada. O silêncio não deve ser visto apenas como ausência, mas como testemunho. Ele testemunha a falta de reciprocidade. O erro comum é tentar preencher esse vazio com justificativas. Está ocupado, deve estar passando por algo, talvez não tenha visto. É claro que em situações pontuais isso pode ser verdade, mas quando o silêncio se torna padrão, a desculpa deixa de fazer sentido. O estoico observa sem criar histórias fantasiosas. Ele não condena, não dramatiza, apenas reconhece. Aqui não há espaço real para mim. E é nesse reconhecimento que nasce a liberdade. Quando você entende que não precisa arrancar palavras de quem não quer falar, poupa sua energia. Em vez de correr atrás de respostas, você aprende a dar um passo atrás e ouvir o que o silêncio já está dizendo. O silêncio não é um muro contra o qual você deve bater a cabeça. É uma placa de aviso indicando para onde não vale a pena seguir. A prática é simples, mas exige coragem. Toda vez que sentir o peso do silêncio do outro, ao invés de insistir em interpretações, diga a si mesmo: isso já é uma resposta. E com essa resposta, ajuste suas expectativas, direcione sua atenção para onde há reciprocidade e aceite que não se pode forçar um vínculo. O silêncio é um convite para voltar a ouvir a si mesmo. E daqui, a transição se constrói naturalmente. Se o silêncio do outro revela abandono, ele também abre a chance de transformar a ferida em treino. Porque a ausência não precisa ser apenas dor, pode ser exercício de fortaleza. É justamente isso que nos leva à próxima reflexão. Use a ferida como treino, como a dor de ser usado ou descartado não precisa ser apenas um peso, pode se tornar matéria-prima de transformação. O estoicismo nos convida a enxergar cada golpe não como sentença, mas como oportunidade de treino. Assim como o ferro precisa do fogo para se fortalecer, o espírito precisa da adversidade para se lapidar. A ferida, quando encarada de frente, deixa de ser inimiga e passa a ser mestra. Muitos se revoltam diante da mágoa, buscando culpados ou mergulhando em ressentimento. Mas essa energia, gasta em revolta, não muda o passado. O que muda o presente é a escolha de usar essa dor como exercício. Cada vez que alguém te trata como descartável, você pode decidir: ou se torna prisioneiro da amargura, ou se torna mais resistente, mais lúcido, mais livre. Marco Aurélio dizia que a alma é tingida pela cor dos pensamentos que cultivamos. Se a ferida for pintada apenas de rancor, o espírito se obscurece. Mas se for usada como treino, adquire novos tons: paciência, clareza, firmeza. A dor se converte em combustível. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de dar a ele uma função que fortalece em vez de corroer. A ferida também mostra a profundidade da sua capacidade de sentir. Se doeu, é porque você se entregou, porque abriu espaço. Isso não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. O treino está justamente em aprender a manter essa capacidade sem permitir que ela seja dominada pelo ressentimento. Permanecer sensível e, ao mesmo tempo, firme. Esse é o equilíbrio estoico. A prática pode ser simples e simbólica.
Ao se lembrar de uma situação que feriu, escreva em um papel: "Este é meu treino de fortaleza." Não como negação da dor, mas como reconhecimento de que ela pode ser usada para algo maior. Esse gesto muda o ângulo da experiência, deixa de ser apenas cicatriz e passa a ser marca de evolução. Assim, cada ferida deixa um aprendizado. Uma ensina a desconfiar de quem só aparece em conveniência. Outra revela a necessidade de impor limites. Outra ensina que sua dignidade não pode ser negociada. Quando reunidas, essas dores se transformam em um manual vivo de autodefesa emocional. É como se a vida, em vez de punir, estivesse treinando você para se tornar inabalável. E daqui surge a ponte natural. Se a ferida pode ser usada como treino, então o próximo passo é lembrar que existe algo ainda mais elevado do que a utilidade: a dignidade. E é sobre isso que trata o próximo tópico: dignidade acima da utilidade. Quando alguém te descarta após ter usado tudo o que podia, a primeira sensação é de inutilidade. Surge a impressão de que o seu valor estava condicionado ao que entregava. Mas o estoicismo ensina algo mais profundo. Dignidade não pode ser medida pelo olhar alheio. Ela é intrínseca, não depende de reconhecimento nem de conveniência. Marco Aurélio escrevia a si mesmo: "Nunca perca a tua dignidade, seja qual for a situação." Ele sabia que, em meio ao caos e às intrigas do império, muitos o veriam apenas como peça de poder. Mas sua postura revelava que não era o uso que os outros faziam dele que definia quem ele era. A dignidade é a fortaleza que ninguém pode tomar, a não ser que você a entregue voluntariamente. É nesse ponto que muitos se confundem. Acham que manter a dignidade significa nunca sentir dor ou não se abalar. Mas a dignidade não elimina o sofrimento. Ela garante que, mesmo ferido, você não se rebaixa. É escolher não responder à manipulação com a mesma moeda. É não mendigar atenção. É não implorar por consideração. A dignidade é a fronteira invisível que separa o humano íntegro do humano escravizado pela necessidade de aprovação. Manter essa postura não é orgulho vazio, é coerência consigo mesmo. Significa agir de acordo com seus princípios, mesmo quando os outros falham com você. Significa levantar a cabeça, respirar fundo e recusar a se ver como um objeto descartável. É dizer para si: podem me ignorar, mas não podem me diminuir. Só eu tenho poder sobre o meu valor. Na prática, manter a dignidade pode ser algo simples. Não responder a provocações, não se justificar em excesso, não correr atrás de quem já mostrou desinteresse. É um ato de contenção, de autodomínio. Às vezes, o silêncio digno fala mais alto que 1000 explicações. É uma forma de mostrar a si mesmo que você já não está à venda, que não precisa de moeda de troca para afirmar quem é. Essa dignidade, quando preservada, cria respeito até em quem tentou explorar você. Porque quem mantém firmeza, mesmo depois da rejeição, revela força interior rara. E mesmo que os outros nunca reconheçam, essa força ecoa dentro de você, trazendo paz. Afinal, é melhor andar sozinho em integridade do que acompanhado em dependência. E daqui nasce a continuidade. Se dignidade é mais alta que utilidade, então precisamos olhar para as relações e perguntar: com quem estou cercado? Quem realmente caminha ao meu lado e quem apenas se aproveita? É essa análise que vamos falar a seguir. Reavalie seus círculos. Com o tempo, a vida mostra que nem toda presença é companhia verdadeira. Há quem esteja por perto apenas por conveniência, quem só apareça em horas específicas e quem nunca realmente se importe. Reavaliar os círculos que nos cercam não é um gesto de frieza, mas de cuidado consigo mesmo. Afinal, quem divide a sua caminhada influencia diretamente a forma como você enxerga a si mesmo e ao mundo.
Às vezes, mantemos pessoas por perto apenas pelo hábito. Elas já não acrescentam nada, mas ainda ocupam espaço. Outras vezes, insistimos em manter relações que só drenam nossa energia porque temos medo do vazio que o afastamento pode trazer. O estoico lembra, o vazio externo pode ser bem menos pesado do que o vazio interno que surge quando você se trai para agradar. Reavaliar é observar com honestidade quem me apoia de verdade, quem vibra comigo sem esperar algo em troca, quem está presente quando não há benefício imediato. Essas perguntas simples revelam muito mais do que longas conversas, porque o comportamento mostra a essência e não as palavras. Não se trata de descartar pessoas de forma impiedosa, mas de reconhecer que nem todos cabem em todos os capítulos da nossa vida. Alguns foram importantes em um momento, mas já cumpriram seu papel. Segurá-los à força pode ser tão nocivo quanto nunca ter tido apoio algum. Libertar e se libertar faz parte do processo de amadurecer. E é curioso, quando você começa a reavaliar, descobre que há relações pequenas, quase silenciosas, que valem muito mais do que aquelas que parecem grandiosas. Uma palavra sincera, um gesto desinteressado, uma presença discreta. Isso diz mais do que declarações vazias. São essas pessoas que merecem estar no centro do círculo. A prática aqui é simples e poderosa. Pegue um papel e escreva 5 nomes. Ao lado de cada um, responda honestamente: essa relação é recíproca? Ela me fortalece ou me desgasta? Essa lista pode surpreender e talvez até doer, mas é um mapa da sua realidade. Melhor enxergar com clareza do que viver cercado de ilusões. E daqui nasce a transição natural. Se conseguimos reavaliar nossos círculos, entendemos também que uma das maiores fontes de dor vem de esperar demais dos outros. Esperar reconhecimento, gratidão, retorno. É justamente sobre isso que fala a próxima reflexão. Não espere gratidão. Você já ajudou alguém de todo o coração e depois sentiu o gosto amargo do esquecimento? É como se todo o esforço tivesse sido invisível. A ausência de gratidão machuca porque, no fundo, esperamos que o outro reconheça, que valorize, que diga pelo menos um obrigado. Mas a vida mostra, cedo ou tarde, que esperar gratidão é colocar sua paz nas mãos de quem nem sempre sabe reconhecer valor. Os estoicos já sabiam disso. Sêneca dizia: quem recebe um benefício e não agradece, já roubou 2 vezes. Só que, e aqui está o ponto crucial, o ingrato sempre existiu e sempre vai existir. E se a sua felicidade depende desse reconhecimento, você vai viver em cativeiro. Porque sempre haverá alguém que receberá tudo de você e dará nada em troca. Então qual é a saída? Fazer o bem por princípio, não por aplauso. Imagine um rio. Ele não escolhe onde vai derramar suas águas, apenas flui, porque esse é o seu papel. O rio não cobra gratidão de quem bebe dele. Ele simplesmente cumpre sua natureza. O mesmo acontece quando ajudamos. Se a ação nasce da virtude, ela já é completa em si mesma. A gratidão externa é um bônus, não a razão. Mas não se engane. Isso não significa virar um mártir que doa sem limites. Significa doar sem prender sua dignidade à reação do outro. É diferente. Você pode ajudar com liberdade, porque sabe que não depende da resposta. Assim, se vier gratidão, ótimo. Se não vier, você segue em paz. Esse é o verdadeiro poder, fazer sem se aprisionar ao retorno. Na prática, experimente hoje ajudar alguém em silêncio sem esperar reconhecimento. Pode ser algo pequeno, um conselho, uma mão estendida, uma palavra de encorajamento. Não conte a ninguém, não cobre depois, não fique na expectativa, apenas faça. Essa experiência simples vai te mostrar como é libertador agir sem contrato escondido. E quando o coração apertar, porque ele vai apertar, lembre-se, quem é incapaz de agradecer mostra mais sobre si do que sobre você.
A ingratidão não diminui o bem que você fez, apenas denuncia a limitação do outro. Seu gesto permanece íntegro, mesmo que passe despercebido. Você não perde nada, pelo contrário, ganha independência. E daqui surge a ponte natural. Se a gratidão não pode ser esperada, o que realmente fere é a expectativa que criamos. Não é a ausência de reconhecimento que mais nos destrói, mas o peso daquilo que acreditamos que deveria ter acontecido. E é justamente isso que vamos explorar no próximo tópico. O que dói é a expectativa. Pare por um instante e pense. O que realmente machucou mais? O que a pessoa fez ou o que você esperava que ela fizesse? Muitas vezes, não é o ato em si que dilacera, mas a frustração de uma história que construímos dentro da mente. Criamos uma versão de como o outro deveria agir, e quando isso não acontece, o choque é devastador. A expectativa é o peso invisível que transforma pequenas decepções em grandes feridas. É duro admitir, mas a raiz da dor está menos na ação do outro e mais na esperança que depositamos nele. Esperamos lealdade eterna, reciprocidade automática, gratidão constante. E quando esses pilares não aparecem, desabamos junto com eles. Mas será que a culpa é só de quem falhou? Ou também da nossa crença de que as pessoas nos dariam aquilo que nem sempre estão preparadas para dar? O estoicismo traz uma lente libertadora. Não é errado desejar o bem, mas é perigoso depender dele para estar em paz. Marco Aurélio lembrava: se você se entristece por algo externo, não é a coisa em si que o perturba, mas o julgamento que faz dela. Em outras palavras, não é a falta do gesto, é a ideia de que o gesto era obrigatório. A expectativa transforma generosidade em dívida, ajuda em cobrança e relação em contrato silencioso. Sem perceber, passamos a negociar. Eu te dou, mas você precisa me dar de volta. Só que ninguém assinou esse acordo. O resultado? Dor e ressentimento. Não porque fomos enganados, mas porque acreditamos em algo que só existia dentro de nós. Isso não significa deixar de esperar o melhor, mas aprender a lidar com o pior sem se destruir. Esperar que os outros ajam sempre com grandeza é como exigir que o mar esteja sempre calmo. Às vezes ele estará agitado, outras vezes traiçoeiro. O sábio não tenta mudar o mar, aprende a velejar nele. O mesmo vale para as relações. A prática é clara. Toda vez que sentir a dor da decepção, pergunte-se: o que me fere é o fato ou a expectativa? Muitas vezes, só essa pergunta já traz alívio, porque mostra que a raiz da dor está em algo que você pode escolher soltar. Ao soltar a expectativa, você retoma o controle da própria paz. E é justamente essa retomada que nos prepara para o próximo ponto, porque quando a expectativa cai, percebemos uma verdade dura, mas libertadora. O abandono do outro não define quem somos. É o que vamos falar a seguir. O abandono não define você. Poucas dores são tão intensas quanto sentir-se deixado para trás. Quando alguém se afasta sem explicação, a mente começa a fabricar hipóteses. Será que não fui suficiente? Será que fiz algo errado? Será que não mereço amor? Essa é a armadilha. O abandono nos faz acreditar que somos o problema, mas a verdade é outra. O abandono fala mais sobre a visão do outro do que sobre o seu valor. O estoicismo nos lembra que somos completos em nós mesmos. Epicteto dizia: se alguém lhe abandona, não foi você que perdeu. Foi ele que perdeu alguém capaz de ser verdadeiro. Essa frase carrega uma virada de perspectiva poderosa. Você não é um objeto rejeitado, mas uma pessoa que segue inteira, mesmo depois da partida de quem não soube ficar. Aceitar isso não significa negar a dor. Ela é real, lateja, ocupa espaço no peito. Mas há uma diferença entre sentir dor e aceitar que a dor se torne identidade.
O abandono não pode ser o rótulo pelo qual você se define. Se alguém virou as costas, foi escolha dele. Você não precisa carregar essa escolha como se fosse reflexo da sua essência. O silêncio deixado por quem parte pode ser sufocante no começo. Porém, com o tempo, ele também pode se transformar em espaço. Espaço para redescobrir quem você é, o que deseja, quais caminhos quer seguir. A ausência do outro pode abrir espaço para a sua própria presença, e isso é um reencontro poderoso. Em vez de se perguntar, por que me deixaram? Experimente trocar a pergunta para o que posso construir a partir daqui. Essa mudança simples desloca o foco, de vítima da perda para autor da própria continuação. Você não controla quem vai embora, mas controla o que faz com a estrada que se abre diante de você. Uma forma de lidar com isso é criar um pequeno ritual. Sempre que sentir o peso do abandono, toque o próprio peito e diga em voz firme: ainda estou aqui, eu me basto. Esse gesto simples devolve você para o presente e lembra que mesmo sem a presença do outro, você continua inteiro. E é justamente desse reencontro consigo mesmo que nasce a próxima etapa. Porque se o abandono não define você, então a raiva e o ressentimento também não precisam ser os donos da sua história. Eles podem ser transformados em clareza. É isso que nos leva ao próximo tópico. Transforme ressentimento em clareza. O ressentimento é traiçoeiro. Ele começa como uma faísca de dor, mas se não for cuidado, cresce até se transformar em um incêndio que consome por dentro. Guardar raiva é como beber veneno esperando que o outro adoeça. No fim, quem sofre é você. O estoicismo nos mostra que não precisamos negar o ressentimento, mas sim redirecioná-lo. Transformar esse fogo em luz, clareza, entendimento. Pense bem. Cada vez que alguém te usou, enganou ou descartou, também te deixou uma lição escondida. A mágoa cega impede que você veja essa lição. Mas quando decide olhar sem a névoa da raiva, descobre padrões, sinais, detalhes que antes ignorava. O ressentimento deixa de ser um peso inútil e passa a ser um mapa. Ele mostra onde não pisar de novo. Essa transformação não acontece de uma hora para outra. Primeiro, é preciso coragem para admitir: eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto dor. Fingir que não dói só prolonga a prisão. Mas quando você reconhece o ressentimento sem se entregar a ele, começa a ter controle. Já não é mais o ressentimento que te guia, é você que o observa de fora. E é nesse ponto que surge a clareza. Você começa a perceber que a traição não significa que todas as pessoas são iguais, mas que algumas mostraram sua limitação. Você entende que não foi você que perdeu valor, foi o outro que revelou incapacidade de reconhecer o que tinha diante de si. Essa mudança de visão é como limpar um vidro sujo. A realidade sempre esteve lá, só estava encoberta. Um exercício poderoso é escrever: o que essa situação me ensinou? Transformar a experiência em palavras dá forma à clareza. De repente, a ferida que parecia apenas destruição vira conhecimento. E conhecimento é força. É o tipo de riqueza que ninguém pode roubar. Quando o ressentimento se dissolve em clareza, nasce dentro de você uma liberdade silenciosa. Você não precisa mais carregar rancor, porque já entendeu o recado. Não é sobre esquecer ou perdoar de forma ingênua, mas sobre não deixar que a raiva defina seu futuro. O outro já levou algo quando te usou. Não permita que leve também a sua paz. E daqui surge a passagem natural. Se aprendemos a transformar ressentimento em clareza, então também precisamos investir nossa energia em quem realmente importa. Porque se alguns vínculos se mostraram falsos, é sinal de que precisamos cultivar os verdadeiros. É justamente isso que vamos falar agora. Cultive relações genuínas. Depois de tantas decepções, é fácil cair na tentação de fechar o coração.
Você pensa, se ninguém é confiável, melhor não me abrir mais. Mas isso seria perder duas vezes. Uma pelo que fizeram, outra pelo que você deixa de viver. O estoicismo ensina que, embora seja sábio enxergar as máscaras, também é vital reconhecer e nutrir as presenças verdadeiras. As relações genuínas não costumam chegar com alarde. Elas se revelam em gestos discretos, na constância dos pequenos detalhes. É aquela pessoa que te procura sem motivo específico, que celebra suas conquistas mesmo quando não ganha nada com isso, que oferece silêncio confortável em vez de cobranças. Essas são pérolas raras, mas existem e precisam ser cuidadas. O risco está em gastar tanta energia em vínculos interesseiros que sobra pouco espaço para os vínculos reais florescerem. É como regar ervas daninhas enquanto as flores murcham no canto do jardim. Por isso, quando alguém demonstra autenticidade, não subestime. Valorize, reconheça e, sobretudo, retribua. Relações verdadeiras não crescem sozinhas, são cultivadas como uma árvore que precisa de cuidado constante. Não espere perfeição. Até mesmo as pessoas mais leais vão falhar em algum momento porque são humanas. Mas existe uma diferença enorme entre a falha de quem se importa e a falha de quem nunca se importou. Saber distinguir esses dois cenários evita tanto rancor desnecessário quanto ilusões perigosas. Uma forma simples de fortalecer esses laços é expressar gratidão em vida, sem esperar datas especiais. Diga a quem importa: você faz diferença na minha caminhada. Uma frase assim, sincera, vale mais do que presentes ou aparências. Não subestime o poder de reconhecer quem está ao seu lado de verdade. Quando você investe nessas relações, cria uma rede invisível que sustenta nos dias mais pesados. E o melhor, essa rede não se baseia em utilidade, mas em presença. É um apoio que não precisa ser cobrado, porque acontece de forma natural. É aqui que se encontra a prova de que nem todo vínculo precisa ser tóxico. Alguns são fontes de vida. E daqui nasce a transição suave. Se é preciso cultivar o que é genuíno, também é fundamental aprender a se afastar do que nos destrói. Porque não basta regar as flores, é necessário às vezes podar as ervas daninhas. Agora vamos falar da distância é proteção. Muita gente confunde afastar-se com frieza, como se dizer basta fosse sinônimo de dureza. Mas, na verdade, saber manter distância é um ato de amor próprio. Não é vingança, não é desprezo, é higiene emocional. Assim como não bebemos água suja, não devemos permitir que relações tóxicas continuem contaminando nossa vida. Às vezes, é difícil aceitar isso, porque carregamos a ideia de que quanto mais eu aguentar, mais prova de força eu dou. Mas aguentar abuso não é força, é prisão. Força de verdade é ter coragem de se afastar, mesmo sentindo falta, mesmo sentindo saudade. Porque no fundo você sabe, ficar custa muito mais caro do que partir. O estoicismo não pede que você vire as costas a todos, mas que aprenda a diferenciar o que fortalece do que adoece. Distância não é desprezo, é filtro. É o espaço necessário para que você possa respirar de novo. É a chance de recuperar clareza quando o barulho de uma relação tóxica já não te deixa escutar sua própria voz. E essa distância pode ser silenciosa. Não precisa de explicações longas, nem de confrontos teatrais. Muitas vezes é apenas responder menos, oferecer menos acesso, não se deixar disponível o tempo todo. Pequenos gestos que vão construindo um muro saudável entre você e quem não sabe cuidar do que recebe. No começo pode doer, porque a proximidade, mesmo tóxica, cria um hábito, mas com o tempo você percebe que a dor do afastamento é temporária, enquanto a dor de permanecer em algo que te corrói é interminável. E nesse momento, a distância revela seu verdadeiro papel.
Ela não separa você de alguém, mas aproxima você de si mesmo. Uma boa pergunta para se fazer é: estou mantendo esse vínculo por amor ou por medo da solidão? Se a resposta for medo, a distância é a única escolha honesta, porque a solidão que vem com dignidade é sempre mais leve do que a companhia que vem com veneno. E é nesse ponto que a jornada encontra sua culminação. Porque depois de aprender a se afastar, a enxergar padrões, a proteger sua energia, resta apenas a lembrança de que o bem maior não depende de ninguém de fora. Ele está em você. É justamente isso que vamos explorar a seguir. O bem mais alto é interno. Depois de tudo, decepções, abandonos, silêncios, feridas, descobrimos algo que os estoicos sempre souberam. Nada fora de nós tem poder absoluto sobre quem somos. O bem mais alto não está no reconhecimento, na utilidade ou no afeto que recebemos, mas naquilo que carregamos dentro: caráter, virtude, serenidade. Essa é a única riqueza que não pode ser roubada. Marco Aurélio lembrava que a felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos, não do que os outros fazem, não da forma como nos tratam, mas da maneira como escolhemos reagir. E essa escolha, por mais que tentem, ninguém pode tirar de você. O mundo pode negar gratidão, pode virar as costas, pode tentar reduzir você a nada, mas a decisão de permanecer íntegro é só sua. Quando você entende isso, começa a viver de outro jeito. Já não implora por atenção, não se perde em expectativas, não mede seu valor pela utilidade. Passa a agir com liberdade, porque sabe que seu bem maior não está em mãos alheias. É como carregar um fogo interior. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, mas enquanto você proteger a chama, ela nunca se apaga. O mais belo é que, ao descobrir essa fonte interna, você se torna imune à oscilação das circunstâncias. Não significa não sentir dor, mas significa que a dor não define o rumo da sua vida. Você pode chorar, pode cair, mas sempre terá onde se apoiar, dentro de si mesmo. Esse é o verdadeiro estoicismo: não endurecer, mas enraizar-se em algo que ninguém pode arrancar. Para colocar isso em prática, crie um lembrete diário. Pode ser uma frase no espelho, uma nota no celular ou até um sussurro antes de dormir. Podem me usar, podem me descartar, mas não podem roubar quem eu sou. Esse simples gesto mantém viva a lembrança de que sua fortaleza não depende de aplausos, nem de presenças externas. E quando o mundo tentar te convencer de que você só vale pelo que oferece, volte a esse ponto. O bem mais alto é interno. Está na forma como você se conduz, na paz que cultiva, na dignidade que protege. Tudo o mais é passageiro. Essa é a rocha firme onde você pode repousar, mesmo em meio às tempestades. Assim, fechamos o ciclo. Do valor que não é moeda, passando pelas feridas que se tornam treino, até a dignidade que ninguém pode roubar. A lição final é clara: sua essência não pode ser reduzida. Você não é descartável. Você é inteiro. Se você acompanhou até aqui, percebeu que a jornada não foi sobre os outros, mas sobre você. Começamos entendendo que o valor não é moeda, que padrões de interesse podem ser detectados, que a manipulação não define quem somos. Vimos que controlar o que entregamos, aprender com as feridas, manter dignidade, reavaliar círculos e não esperar gratidão são passos de libertação silenciosa. Seguimos lembrando que a expectativa é o que mais fere, mas que o abandono não determina nosso valor. Descobrimos que o ressentimento pode virar clareza, que existem relações genuínas, dignas de cultivo, e que para preservá-las, às vezes é preciso distância. Por fim, chegamos à certeza maior. O bem mais alto é interno, aquilo que ninguém pode tocar, roubar ou destruir. Essa sequência de reflexões não é apenas filosofia distante, é prática de vida, é um convite para que você,
Mesmo depois de ter sido usado, enganado ou esquecido, escolha não se perder de si mesmo. Porque a dignidade é o que permanece quando tudo o mais foi retirado. Você não precisa mendigar atenção para ter valor. Não precisa colecionar gratidão para se sentir inteiro. Não precisa se prender a vínculos que corroem. Seu maior tesouro já está aí dentro. A força de se manter em pé, mesmo quando tentam dobrar você. Lembre-se, cada ferida que sofreu pode ser treino. Cada silêncio que recebeu é sinal para ouvir a si mesmo. Cada afastamento que doeu é convite para reencontrar sua essência. O mundo pode até enxergar em você apenas utilidade, mas sua verdade vai muito além disso. E agora, para fechar, quero que você escreva nos comentários uma frase como compromisso público. Eu não sou descartável. Essa declaração é mais do que palavras. É um pacto consigo mesmo, um lembrete de que você carrega um valor que não depende de ninguém além de você. Se esse vídeo falou ao seu coração, veja o card aqui em cima e o comentário fixado. Lá você vai encontrar a continuação dessa jornada. E não esqueça, a vida vai testar você muitas vezes, mas sempre que a dor bater, volte a este ponto. O bem mais alto é interno e ele é seu.